Então, pessoal, o comportamento de um objeto, ele é dado pelas suas operações. O que são as operações? As operações são os métodos, as ações que vão agir sobre esses objetos. Então, por exemplo, os objetos, você vai ter alterar, consultar, excluir, andar, parar, emitir relatório, tudo que for uma ação. Tudo que for uma ação, ele vai ser o quê? Um comportamento que vai estar sendo direcionado. E os relacionamentos, a gente já viu na aula passada, o relacionamento de comunicação, agregação e composição. Só retornando um pouquinho, relacionamento de associação ou comunicação é o que todos os diagramas de classe vão ter. Todos eles vão ter. O que quer dizer isso? Que você nunca vai ter um diagrama de classe montado sem ter relacionamentos de comunicação. Esse você vai ter em todos, que é simplesmente aquele traço, aquela linha que está ligando duas classes, que a gente chama de relacionamento de comunicação, que se chama binário também, porque ele está relacionando duas classes, então é um relacionamento binário, é um relacionamento de comunicação, ok? Então, esses são e a gente viu também agregação e composição. Alguém lembra do que é a agregação? Alguém lembra aí, gente? Quem lembra pode falar aí. Se alguém lembrar, pode falar aí. Deixa eu ver se alguém está escrevendo aqui alguma coisa. Ninguém? Hein, pessoal? Alguém lembra? Ninguém lembra, gente? Ninguém lembra, gente? O que é composição? O que é agregação? Não lembro. Não lembra, gente. Lembra aquele relacionamento que é dado por um diamantezinho na ponta? Na ponta do relacionamento? Um losango? O com preenchimento é o... Sem preenchimento é o agregação. E com preenchimento é o composição. Então, uma agregação quer dizer o quê? Se você excluir a classe principal, as outras que estão relacionadas com ela não serão excluídas. Isso é a agregação. E a composição quer dizer o quê? Que se você excluir a classe aonde o relacionamento, o símbolo de composição, que é um losango pintado, estiver mais colado, ou seja, é a classe mais forte, todas as outras classes e os outros objetos vão ser excluídos do relacionamento. Então, esses são os tipos de relacionamento que a gente usa, que está usando mais frequentemente, certo? Então, vamos lá, vamos tentar compartilhar esse negócio mais uma vez. Vamos ver se ele vai agora. Então, pessoal, vocês têm que sempre entender que todo diagrama de classe que a gente for trabalhar, ele vai ter relacionamentos. O mais comum é o de comunicação e associação, que vai ter em todos os diagramas, e o composição e agregação, ele é opcional. Você usa se achar necessidade, ok? Você vai usar se você achar necessidade. Se você não achar necessidade, não há necessidade de utilizar, ok? Então, você vai sempre usar o de comunicação e agregação. Esse sempre você vai utilizar, ok? Então, pessoal, eu vou tentar de novo aqui compartilhar essa tela para ver se eu consigo enxergar pelo menos o que eu estou falando, senão a gente vê de forma diferente de novo. Então, o que eu pedi para vocês fazerem na outra aula é que vocês fizessem o exercício. Lembram do exercício que eu pedi para vocês? Então, hoje a gente vai tentar fazer eles, mas eu vou passar um batidão aqui de todos os conteúdos. Deixa eu ver se a minha tela vai aparecer agora. Tá compartilhando para vocês? Para mim não mostra de jeito Ainda nenhum. não.
Ainda não para vocês? Escura. Tá preto. Escura. Tá. Não tá compartilhando esse negócio hoje, gente. Direito. Tá caindo toda hora. Mas vocês têm os slides aí, né, gente? Que tá no Moodle lá, vocês podiam pegar por lá, porque não tá compartilhando mesmo. Vocês podem fazer isso aí? Só um minutinho que tem que abrir. Se você puder pegar lá, eu posso mandar no grupo aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mandar no grupo do WhatsApp. Porque não está compartilhando, gente. Estou tentando aqui de tudo quanto a gente está com problema isso hoje. Não sei por quê. É melhor mandar no grupo do WhatsApp, porque pelo menos dá para a gente acompanhar pelo celular. Senão... Vou mandar aqui. Já conectando aqui, eu já mando. Porque hoje deu problema. Pessoal, mandei no grupo aí. Vai demorar um pouquinho, eu acho, para carregar. Só mandei no grupo aí, ver se conseguem receber aí. Enquanto isso, eu vou tentando compartilhar aqui, até que vocês peguem aí. Poxa. Compartilhou. Compartilhou, Michel. Compartilhou, gente? Estão conseguindo ver? Sim. Então, vamos lá. Então, acho que vai dar certo agora. Espero que dê certo. Estão vendo visibilidade aí? Sim. Então, vamos lá. Então, pessoal, visibilidade. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui é muito importante para programação. Quando vocês forem entrar na parte de programação com o professor Ronan ou com o professor Robson, vocês vão precisar ter, no diagrama de classe, você vai ter três níveis de acessibilidade, ou seja, é o que você vai poder acessar dentro das classes. Qual atributo que você vai poder acessar, qual método você vai poder acessar. Então, esse conceito é importantíssimo para vocês depois dentro da programação. Então, o primeiro que a gente tem... O que é essa visibilidade, primeiramente? É esse símbolo, que você tem ali um símbolo de mais, um símbolo de menos e um símbolo de sustenido ou cerquinha, como vocês quiserem aí. São os três símbolos. Esses símbolos, eles têm que estar antes do nome do teu atributo e antes do nome do teu método. Ou seja, todos os atributos e todos os métodos têm que estar prefixado com um desses símbolos, tá? Ou mais, ou sustenido, ou o sinal de menos, de subtração. Então, todos, tá? Então, quer dizer, você não vai ter um método ou você não vai ter nenhum atributo que não tenha a prefixação disso aí. E o que significa isso? O que significa esse bendito desse sinalzinho de mais aí? O que eu vou fazer com isso? O que determina isso para mim? Isso vai fazer o quê? Vai falar para o programador que
todos, no primeiro público, sinalzinho demais, que todos os seus atributos ou métodos que estão pré-fixados com esse símbolo, o que vai acontecer com eles? Que está pré-fixado com esse símbolo, ele vai o quê? Poder estar público. Todas as classes que têm ligação com ele, todas as classes que têm ligação com as classes que estão interligadas através de relacionamento, elas podem utilizar este atributo ou este método. Então, você pensa o seguinte, você tem duas classes que elas estão ligadas através de um relacionamento de comunicação. Todos os atributos que estiverem com a prefixação de mais de público, qualquer classe que estiver ligada a ela pode utilizar esse atributo. A hora que eu mostrar um diagrama ali para frente, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que vocês têm que fixar? Público. Qualquer classe que estiver relacionada com a classe que possui esse atributo pré-fixado pode utilizar ele. Então, você tem atributo nome. Você tem o atributo nome na classe aluno. E você tem lá uma outra classe se relacionando com a classe aluno. Por exemplo, professor. Quer dizer o quê? Que o professor vai poder alterar o conteúdo do atributo nome do aluno, porque está ligado e prefixado com mais. Deixa eu jogar uma aqui para frente, vai ficar mais fácil. Estão vendo? Tá vendo esse diagrama de classe aí? Mudou a tela para vocês aí? Tá com o diagrama? Mudou. Ok. Então, o que vocês têm ali? Olhem para você ver. Esse aqui é um diagrama de classe completo. Notem que eu não tenho nenhum atributo público. Estão vendo aí os atributos? Todos são privados, estão com sinalzinho de menos. Pode ver que todos os atributos estão com sinal de menos. O que significa isso? Significa que você só vai poder alterar o seu atributo, o conteúdo do seu atributo, por exemplo, o nome. Imagine lá que o aluno esteja lá o atributo estado, do atributo nome seja Fabrício, ok? Eu tenho lá cadastrar, matricular e alterar, como método lá embaixo. Então, vamos imaginar o seguinte, que vou usar o método alteração. Como o atributo está como prefixado como privado, quer dizer que somente os métodos da própria classe podem alterar o nome. Somente os métodos da própria classe podem alterar o nome. Entenderam? Deixa eu ver se eu consigo pegar um... Deixa eu voltar aqui. Somente... Deixa eu voltar aqui que não foi. Ó, privado, ó, tá vendo que tá tudo com um sinal de menos lá. Somente a classe possuidora do atributo ou método pode utilizá-lo. Então, ó, voltando lá no diagrama, quer dizer o quê? Eu tenho ali nome do aluno, que é uma visibilidade privada. Ele quer dizer o seguinte, que só um método alteração que pertence à mesma classe, que pertence à classe do aluno, pode realizar a alteração no nome. Se o nome lá é Fabrício, e eu quero mudar ele para Fernando, somente o método da classe aluno pode alterar o atributo nome, porque está como privado. Privado somente a classe que possui o método ali que pode alterar, certo? Vamos tentar aqui, ó. Imagine o seguinte, e se fosse público, professor? Se o nome ali tivesse público. Se o nome tivesse público, o que aconteceria? Se o nome tivesse público, o que poderia acontecer ali? A classe turma tem lá um método também chamado alteração, correto? O método turma poderia alterar o nome do aluno.
Então, quer dizer o quê? Como ele está protegido lá, somente os métodos que estão dentro da classe aluno podem realizar alterações. Se tivesse como público, se tivesse um sinalzinho de mais ali, o que aconteceria? Qualquer classe poderia realizar, que estivesse ligado, notem que tem um relacionamento entre turma e aluno, qualquer método poderia alterar o atributo nome, se ele estivesse como público. Vamos ver se vocês conseguiram entender? É quase uma chave, né? Basicamente isso, é quase uma chave. Então, ele vai fazer toda essa ligação aí, essa interlocução. Então, o que vocês têm que pensar é o seguinte, se está público, qualquer classe que tenha, se relacione com ela, qualquer classe que se relacione com ela pode alterar, se tiver público. Agora, se tiver privado, somente a classe que possui os atributos podem realizar essa alteração. Ao contrário, não. Somente a classe, ok? Então, o que você tem que entender? Público. Qualquer um que estiver relacionado com ela pode fazer as alterações. Alteração, exclusão, consultar, pode fazer tudo. Se tiver privado, somente a classe que possui esse elemento, certo? Somente a classe possuidora que pode alterar. Se fosse protegida entraria no conceito de herança. Seria a própria classe e a classe pai e as classes filhas, ou seja, aquelas que se desenvolvem a partir dela. Vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu voltar no compartilhamento aqui. Então, quer dizer o quê? Ó, olhando aqui, vocês vão ter só aqui. Notem, vamos dizer, por melhorias no desenvolvimento, normalmente os programadores, os analistas adotam todos os atributos como privado e todos os métodos como público. Notem que eu tenho todos os métodos públicos ali. Ou seja, qualquer classe que estiver ligando ali pode acessar os métodos. Pode acessar o método, mas somente o método da própria classe pode fazer qualquer alteração. Então, por convenção, os analistas adotam que todos os métodos sejam públicos e todos os atributos sejam privados. Então, quando vocês estiverem vendo na programação com o professor Ronan, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, porque ele vai mostrar para vocês, na prática, na programação, como é que funciona. Então, gente, o que eu queria que vocês fizessem no exercício que eu passei era montar um diagrama de classe. Aqui eu tenho um exemplo. Notem que, qual que é a ideia do diagrama? É o seguinte, você tem que ligar as situações que se pareçam, ou seja, que se liguem, que tenham relação. Ó, eu vou explicar isso aqui para vocês, ó. O aluno, ele possui no mínimo um e no máximo várias turmas, certo? No máximo várias turmas. A turma, ela tem no mínimo 0 e no máximo 40 alunos. Então, pessoal, a multiplicidade é muito importante. A multiplicidade vocês têm que entender bem, tá? Porque o diagrama não tem segredo. Você conseguir identificar quais são as classes no texto, ou na entrevista, ou na coleta de requisitos, você conseguindo identificar as classes, os atributos e os seus métodos, o diagrama, você só precisa entender de uma forma lógica como que esse sistema vai funcionar. Ok? Aí eu tenho lá a turma. A turma, ela tem no mínimo um professor e no máximo muitos. Então, quer dizer que eu tenho uma turma que tem no mínimo um professor e no máximo muitos. E o professor, ele pode pertencer a, no mínimo, nenhuma turma e no máximo várias turmas. Tá saindo isso aqui. E no máximo várias turmas, ok? Então, aí a gente já tem uma relação
aluno, turma, turma, professor. Agora, a turma, ela pode estar, no mínimo, em uma sala, porque ela tem que estar, se ela é uma turma, ela tem que estar no mínimo em uma sala, e no máximo em várias salas. Então, quer dizer, a turma ela pode se dividir em outras salas, ou você poderia simplesmente colocar que a turma, ela pode estar no mínimo uma, e no máximo uma sala. Mas é o exemplo da turma de vocês, que tem vezes que vocês estão numa sala de aula, e outras vezes vocês estão no laboratório. Então, quer dizer, vocês têm mais de uma sala, a turma de vocês tem mais de uma sala. Mas a sala, ela pertence, no mínimo, a nenhuma turma, porque eu posso ter uma sala vazia, e no máximo a várias turmas, porque eu posso ter um rodízio de turmas aí também. Isso vai depender da regra de negócio do sistema que vocês estão modelando, certo? Agora, a turma ela tem, no mínimo, um curso, mas o curso, ele pode ter, no mínimo, 0 turmas, eu posso ter um curso que não abriu turma, e no máximo, várias turmas. No caso de análise, eu tenho 2 turmas, então são várias turmas, ok? E o curso? O curso, ele pode ter, no mínimo, 0 matérias, e no máximo, várias matérias. Aí é regra de negócio desse sistema, porque normalmente a gente tem, no mínimo, uma matéria, e no máximo várias. Mas aí é regra de negócio. Aí a mudança vocês podem fazer da maneira que vocês acharem melhor. A matéria, a disciplina, ela pode estar em 0 curso, eu posso ter uma matéria física e não ter em curso nenhum, e a matéria ela pode estar em vários cursos, pode estar em letras, pedagogia e direito. Então, eu tenho essa situação. Esse aqui é um modelo de diagrama. Notem que eu tenho uma classe voando ali. Por que eu tenho uma classe voando ali? Essa classe a gente chama ela de abstrata, mas é que aqui só está um pequeno esboço do sistema. Eu poderia ter colocar outras classes aqui e fazer a ligação. Essa classe aqui me serve para o login do usuário, para log, para quem está usando, para o cadastro de quem está usando. Você poderia ligar ela com qualquer situação. Mas como ela não faz parte diretamente do problema que a gente está resolvendo, ela fica ali voando. Então, é uma classe abstrata, ok? Então, não tem muito porquê. Você pode suprimi-la daí, sem problema nenhum, e o programador faz um controle de log dentro de outra classe, sem problema nenhum. Mas é só para mostrar para vocês que tem essa possibilidade. Ok? Deixa eu voltar aqui. Conseguiram entender? Agora eu preciso que vocês falem comigo. Pode falar no chat. Tem lógica. Oi? Estou entendendo. Tem lógica. Sim. Então, pessoal, quem não está entendendo... O Fabrício disse que não entendeu, é isso? Ou entendeu? Tem um não ali, um sim no chat, eu já me perdi. Entendi. Então, pessoal, qual que é a situação mais difícil no diagrama de classe? Que todo mundo tem dificuldade, é a multiplicidade. Depois que você conseguiu extrair todas as classes do contexto, de uma entrevista que você vai fazer, aí você vai ter que só verificando o quê? Quais são os seus atributos, quais são os métodos, e relacionar. Primeiro, você relaciona todas as classes com o relacionamento de comunicação, ou associação. Depois você vai verificando, será que eu vou ter uma agregação? Será que eu vou ter uma composição? Será que eu vou ter uma herança? Aí você vai verificando conforme a necessidade. Mas o esboço inicial é tudo com associação e comunicação. Porque você já deve ter visto, o professor Malvé já deve ter falado para vocês, que um diagrama ou uma análise que vocês vão fazer, uma coleta de requisitos, os requisitos, eles são praticamente vivos, eles mudam conforme o passar do tempo. Eles vão mudando conforme o passar do tempo. Então, quer dizer, o nosso diagrama também nunca vai ficar do mesmo jeito. Ele sempre vai mudando, sempre ele vai mudar alguma coisa. Então, a princípio, você monta ele só com relacionamento de associação e comunicação, e depois, conforme for surgindo a necessidade, você vai mudando, aprimorando com os outros elementos, ok? Dúvidas aí, gente?
Alguém tem dúvida aí? Aqui não. Então, tranquilo. Então, vamos passar aqui. Então, isso aqui, o próximo slide aqui, vocês já viram, a divisão. Isso aqui vocês já estão cansados de saber, não preciso mais responder. Agora, a gente vem na herança, gente. O que é uma herança? É o mesmo conceito da biologia ali, da genética, de pai para filho, por exemplo. O que vai herdar, o que não vai. Qual que é a diferença aqui? A diferença da situação aqui. Deixa eu fazer... A situação aqui é o seguinte, ó. Notem que eu tenho uma classe aqui chamada humano. Humano, ele tem peso, altura e cor de cabelos, correto? Então, quer dizer o quê? A gente chama essa classe principal de classe pai ou classe mãe ou superclasse. Dependendo da literatura, você vai ver todas essas nomenclaturas. Então, vamos chamar de superclasse aqui, que é o que o Ronan provavelmente vai usar depois em Java. Então, eu tenho a superclasse, que é a classe principal, que no meu caso é a classe humano. E notem que eu tenho duas classes abaixo ali, que são as classes filha, ou subclasse. Então, eu vou chamar de subclasse, porque daí fica mais próximo da programação. Então, qual que é a ideia? Eu tenho lá uma classe principal chamada humano, e duas subclasses, duas classes filha, ou duas subclasses, vamos trabalhar com subclasse. Duas subclasses. Uma subclasse é homem, e a outra subclasse é mulher. Ok? Qual que é a ideia de classe? Todos os eventos, todos os atributos e métodos, todos os atributos e métodos que estão na superclasse, elas são herdadas pela subclasse. Então, eu posso dizer o seguinte, que homem, ele tem peso, altura e cor de cabelos, ok? Homem, anda, corre e sorri. Tranquilo? Então, nós temos todos os eventos da superclasse estão representados no homem. Ele herda esses eventos. Não preciso repetir eles aqui embaixo na subclasse o homem. Colocar ali tudo de novo, peso, altura e cor de cabelo. Não precisa, porque eu estou tendo uma herança. Então, quer dizer, todos os elementos, tanto atributos e métodos, que se encontram na superclasse, são herdados pelas subclasses. Todos eles. Então, eu posso dizer que o homem, ele tem peso, altura, cor de cabelo, ele anda, corre e sorri. E a outra subclasse, que está do lado mulher, tem peso, altura e cor de cabelo. Ela anda, corre e sorri. Então, quer dizer o quê? Todos os elementos que estão na superclasse, as subclasses herdam. Só que, qual é o detalhe? Por que fazer isso, professor? Para que fazer isso? Para que eu vou montar isso se eu já podia estar tudo lá? É o seguinte, é que tem determinados métodos ou atributos que se diferem entre homem e mulher. Então, para me constituir uma herança, eu tenho que ter ou atributos ou métodos que se diferem um do outro, ok? Imagine o seguinte, se eu tivesse o método gerar filhos na superclasse, o homem poderia gerar filhos também, ou seja, poderia ficar grávido, poderia colocar ali, ok? Então, o que acontece ali? Eu poderia, se eu colocasse fazer barba na classe humano, eu estava dizendo que todas as mulheres também poderiam fazer a barba, ok? Então, essa é a diferenciação. Então, todos os atributos e métodos que estão na superclasse, as subclasses herdam. E todos os atributos ou métodos que estão nas subclasses somente pertencem a elas. Ou seja, fazer a barba só pertence ao homem e gerar filhos só pertence à mulher. Então, esse é o conceito, ok? Eu podia ter um outro exemplo também. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Acho que eu não tenho. Vamos pensar um outro aqui. Carros, ok? Podia ser carros, ou automóveis, ou veículos. Eu podia ter
utilitário e qual outro veículo podia ser? Um utilitário e um caminhonetes ou coisas nesse sentido. Então, teria que ter coisas diferentes um para o outro, entendeu? Então, tem N situações. Podia ser aqui, conta bancária. Aí eu teria poupança e conta corrente. Aí eu teria que ter atributos diferentes para poupança e conta corrente. Conseguiram entender? Sim. Então, esse é o conceito de herança. Quando usa isso? Quando você achar necessidade dentro do diagrama, certo? Todos os diagramas de classe vão ter herança? Não, só o que o analista achar que é necessário, porque isso, na hora do desenvolvimento do código, ele reduz o código. Você não vai precisar repetir lá peso, altura, cor de cabelo para homem e para mulher. Entendeu? Então, você só vai fazer uma vez e essas subclasses vão herdando. Na programação vai ficar mais fácil de vocês verificarem isso. Então, isso é herança, que é um outro tipo de relacionamento. O relacionamento parte da subclasse apontada para a superclasse. Notem lá que o relacionamento, ele sai da subclasse e vai para a superclasse. Okay? Então, o relacionamento, a seta vai estar apontada para a subclasse, ok? Não, para a superclasse, desculpe. A seta está apontada para a superclasse. Ela sai da subclasse em direção à superclasse, ok? Então, a gente tem a superclasse e o que herda estão abaixo, que são as subclasses. Sempre abaixo, tá? No relacionamento da OML, as subclasses sempre ficam abaixo da superclasse. Entendido, gente? Então, dos relacionamentos, eles ligam as classes entre si. O relacionamento é representado como um caminho, que cada relacionamento possui linhas diferentes, é aquela situação. Então, quer dizer o quê? Relacionamento, ele vai ligar as classes. Ele vai ligar as classes. O que passa por esses relacionamentos? São as mensagens. Os objetos trocam mensagens entre si. Então, se eu vou chamar um método, eu vou ter que usar um relacionamento para poder ativar ele. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. E o programador vai ter que trabalhar nisso. Então, a gente já viu isso. Também a gente já viu que é um relacionamento normal. Um outro relacionamento aqui. Deixa eu só voltar aqui para... Pessoal, conseguiram captar ali o conceito? Quem não entende, pode responder no chat aí, se todo mundo conseguiu entender. Se vocês entenderam, multiplicidade, relacionamento de associação, comunicação, agregação, composição e herança, já está um grande caminho andado. A visibilidade, você vai mais utilizar ela na programação, mas adotem como padrão atributos privados e métodos públicos, que já vai resolver bastante coisa para vocês. Então, se todo mundo está entendendo, ótimo. Então, daqui a pouco a gente vai passar para a prática. Então, vamos lá. Então, a gente tem um outro tipo de relacionamento que se chama associação unária ou reflexiva. É um tipo de associação que ele sai dele e ele se relaciona com ele mesmo. Ou seja, ele inicia-se nele e termina nele mesmo, na mesma classe. Inicia numa classe e termina na mesma classe. Um exemplo está aí, que um funcionário, ele pode chefiar 0 ou muitos funcionários, entendeu? Então, o que acontece? Eu tenho uma classe que ela pode ter uma associação reflexiva, ou seja, ela pode iniciar e terminar nela mesma. É raro a utilização deste relacionamento, mas ele existe para conceito de vocês. Então, no caso ali é o seguinte, eu tenho lá um determinado diagrama de classe, eu tenho lá um funcionário. Mas esse funcionário, ele tem um relacionamento de chefia. Então, quer dizer o quê? Que o objeto Suzane, ela chefia 0 ou muitos funcionários. Então, quer dizer o quê?
ela é um funcionário como qualquer um, só que ela tem uma atribuição maior. Ela tem uma atribuição de chefe. Então, ao invés de eu criar outra classe como dados de chefia ou gerência, eu criei dentro da mesma classe. Eu coloquei lá código do chefe, por exemplo, e o funcionário que tiver esse código, ele vai chefiar. Então, por isso que a gente coloca ali, ó, um funcionário, ele pode chefiar 0 ou muitos funcionários. Então, esse relacionamento que se inicia em uma classe e para na mesma classe, na própria classe, a gente chama de reflexivo ou unário, um relacionamento unário, ok? Se alguém tiver dúvida, se pronuncie. Pode se pronunciar aí se alguém tiver dúvida. Que eu acho que vocês estão entendendo tudo e vai que não estão. Tá? Então tá todo mundo entendendo. Então, pessoal, então os tipos de relacionamento que a gente tem: associação, comunicação, agregação, composição, herança, e agora um relacionamento unário, que nada mais é que um relacionamento de comunicação que ele entra e sai dentro da mesma classe. Então, ele utiliza apenas uma classe. O binário utiliza as duas classes, que é o relacionamento comum, e o unário utiliza apenas uma classe. Ok? Então tá, vamos ver. Gente, se você soubesse como é ruim ficar falando sem ninguém falar comigo. Ó, galera, então a gente já viu na aula passada a multiplicidade, 0 e 1, 1 para 1, 1 no mínimo 0, no máximo 1, no mínimo 1, no máximo 1, no mínimo 0 e no máximo vários, no máximo vários, no mínimo e no máximo vários, que é um relacionamento só, no mínimo 1 e no máximo vários, e um intervalo que varia do jeito que vocês quiserem. Naquele outro diagrama que a gente tem ali, a gente tem um exemplo desse tipo de relacionamento, ó, até vou voltar para vocês verem. Ó, notem aqui, eu tenho um relacionamento ali, ó. A turma pode ter no mínimo 0 e no máximo 40. Então, eu tenho aí um relacionamento de intervalo. Ok? Ok. Tem um cachorro bravo aí. É o seu, Suzane? É, ele quer entrar. Deixa ele estudar um pouco. Então, gente, a gente tem ali um relacionamento de intervalo, que está lá dizendo que é no mínimo, uma sala de aula pode ter no mínimo 0, pode não ter nenhum, e no máximo 40. Você não vai poder cadastrar 41 objetos, é no máximo 40. Ok? No máximo 40 objetos. Então, continuando, agora vai ser quase uma revisão, tá, gente? Basicamente, que o diagrama de classe, basicamente, a gente fechou. Então, ali você pode usar, se você quiser usar ali o nome desse relacionamento para facilitar a sua vida, ó, uma pessoa trabalha para empresa. Está ali uma setinha com a direção para onde você está mandando a primeira pergunta, certo? Ali está o relacionamento de associação, é mais para se direcionar, ok? Isso não é obrigatório, só quem tiver alguma dificuldade pode utilizar esse tipo de situação. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Acho que a gente já viu. Ó, associação binária, a gente já viu. Um sócio possui no mínimo 0 e no máximo vários dependentes. Notem que eu tenho todos os meus atributos com a visibilidade privada e todos os meus métodos com a visibilidade pública. Notem que eu tenho mais um elemento aí que a gente não tinha falado, que é opcional, que é o tipo de dado. Se você quiser anotar o tipo de dado, você pode colocar ali 2 pontos do tipo char, 2 pontos do tipo date, 2 pontos do tipo integer, real, aí você vai doble. Aí quem vai determinar é você. É obrigatório colocar isso? Não, não é obrigatório, mas facilita na hora de programar. Você já saber ali o tipo de dado que você vai utilizar, e ainda, se você quiser acrescentar, você pode colocar ali mais uma informação que é o tamanho que esse campo vai ocupar. Por exemplo, endereço sócio é do tipo char, então quer dizer, char só vai aceitar quantos caracteres? Só vai aceitar letras, né? Só vai aceitar um.
Então, o correto que seria que fosse aqui o quê? String, nesse endereço sócio. Já está colocado aí de propósito para vocês. Então, ali eu poderia ter um string e poderia ter o tamanho 40, tamanho 50, tamanho 20, que vai determinar o tamanho que vai poder ocupar esse atributo. Então, é opcional, tanto o nome, o tipo de dado, como o tamanho dele. Vocês utilizem conforme acharem necessário. Mas a visibilidade, ela é obrigatória. Todos os seus atributos e métodos têm que vir prefixado com a visibilidade, pública, privada ou protegida, ok? Acho que fica mais fácil eu explicar protegida agora aqui, ó, que eu não expliquei protegida direito lá, vamos pegar aqui de novo. Aqui, ó. Pessoal, ó, falando da protegida. Se eu tivesse prefixado lá os meus atributos com o sistemido lá de protegida, somente a classe humano poderia utilizar, e homem e mulher. A classe homem e a classe mulher poderia utilizar, fazer alterações ou utilizar esses atributos. Se ela tivesse prefixada lá com privado, homem e mulher não poderiam interagir, fazer alteração ou qualquer método ali no peso, altura e cor dos cabelos, porque está prefixado como privado. Privado, somente a classe humana pode utilizar. Se tivesse protegido, homem, a subclasse homem e a subclasse mulher poderiam interagir com os atributos da classe humana. Se tivesse público, homem e mulher também poderia mexer fazer qualquer operação ali com a classe humana. Agora, se tiver como protegido somente a própria classe humano e mais as suas subclasses, homem e mulher. Isso se estivesse com a visibilidade protegida. Então, quer dizer, humano, a classe humana poderia trabalhar com isso, e a subclasse homem e mulher. Se tivesse privado, homem e mulher não poderia fazer qualquer tipo de operação com a classe humana. Então, é só para vocês entenderem a importância que vocês têm quando for criar aí um diagrama de classe com as suas visibilidades. Porque se eu erro a visibilidade ali da classe humano, eu automaticamente acabo com a minha subclasse, porque ela não vai conseguir fazer nada. Então, tem que entender. Quando eu tenho uma herança, o recomendado é você usar os atributos como protegido, okay? Ou público. Protegido ou público. Se você usar privado, as subclasses não vão ter acesso a esta classe. Vamos voltar lá. Eu não sei se vocês tomam nota aí, eu não sei como vocês fazem, que a gente já viu. Agregação e composição, só fazendo a revisão, para quem não entendeu ainda. Notem ali que eu tenho uma classe pedido e uma classe itens de pedido, ok? Então, pedido possui, no mínimo, um e, no máximo, vários itens. Notem que o relacionamento de agregação está colado ali na classe mais forte, ou seja, na classe mais importante deste relacionamento, que no caso é pedido. Se eu, por exemplo, tenho lá instanciado o pedido 001, com a data do pedido, data de hoje, consegue imaginar aí, está relacionada com itens do pedido. Eu tenho lá 10 itens, vamos imaginar, a quantidade de 10 e o valor unitário de R$100. Então, eu tenho o pedido 01, que eu comprei hoje, com os itens, que eu tenho lá, quantidade de itens lá, 10 itens com o valor de R$100. Se por acaso eu excluir este objeto, o objeto pedido 001, os itens de pedido não serão excluídos, porque eu estou usando uma agregação. Ok? Então, a agregação, ela simplesmente vai excluir o objeto principal, que é o pedido 001, mas os itens do pedido vão ficar lá. Qual é a utilidade disso? Vai depender muito do que o programador vai analisar, que ele vai, por exemplo, ele vai deixar dentro de um arquivo
um arquivo morto lá, onde tudo que você exclui fica lá. Aí vai depender muito. Mas você não vai excluir o pedido. Então, você não corre o risco de perder os itens relacionados a este pedido. Agora, na composição é o contrário. Na composição é o contrário. A composição é a mesma situação. A classe mais forte, ela recebe mais próximo dela o relacionamento ali, o símbolo do losango preenchido, a composição é preenchida, que quer dizer o quê? Eu tenho ali, revista científica, possui no mínimo 0 e no máximo várias edições. E a edição contém no mínimo 10 e no máximo 15 artigos. Esse é o meu problema diagramado aí, tentando resolver. Agora, como eu estou usando uma composição, se eu por acaso vir a excluir a revista científica, automaticamente eu estou excluindo a edição. E automaticamente eu também estou excluindo os artigos. Ok? Porque eu estou usando uma composição. A composição, ela destrói tudo que você exclui. O objeto que você excluir, se eu excluir lá a revista Veja dessa semana, revista Veja, a edição dessa revista vai ser excluída e todos os artigos que compõem ela também vão ser excluídos. Entendeu? Então, é muito importante saber bem a diferença. Composição, losango preenchido. E a agregação, losango sem preenchimento. Ok? Isso a gente já viu na aula passada. Aqui estamos falando de especialização e generalização. O que acontece? É o mesmo conceito de herança. Muitas vezes você vai ouvir falar herança, especialização e generalização. É a mesma coisa, tá? Tem um outro exemplo aí, ó, conta comum. Eu tenho uma conta, certo? Ali eu tenho uma herança, que está subdividida em conta especial e conta poupança. Eu tenho que ter atributos ou métodos que se diferem da classe, da superclasse. Então, no caso ali, conta comum tem número, saldo e senha. Consequentemente, conta especial tem número, saldo e senha, mais limite, que está lá declarado na conta especial. Conta comum, ela tem número, saldo e senha, mas ela tem uma diferença que ela calcula rendimento. E a conta especial, ela calcula juros, entendeu? Então, essa é a anotação para herança, especialização e generalização. São 3 conceitos que dizem a mesma coisa. Estou indo muito rápido, gente? Muita coisa junto. Não. Não? Tá de boa? Então tá. Então, a generalização é a mesma coisa. É um relacionamento de um elemento mais geral e outro mais específico, só para dizer o que diz na teoria. Os objetos da classe filha podem ser utilizados em qualquer lugar onde a classe mãe ocorra, mas não ao contrário, ou seja, a classe mãe não pode ser usada onde a classe filha está. Okay? Então, os objetos da classe filha podem ser utilizados em qualquer lugar onde a classe mãe está, ou seja, está ligado. Classe superclasse com as subclasses, classe mãe ou classe filha, tem que estar ligadas entre elas, tá? Para você poder conseguir fazer isso. Só que acho que a gente já falou tudo. Aqui temos um outro exemplo de diagrama. Temos um outro exemplo de diagrama aqui, que é lá a empresa. A empresa, aí você vai ter que ver, ó lá, a empresa possui no mínimo eu sempre faço essa pergunta, mas o verbo que conduz é você que vai dizer. Eu estou dizendo aqui, ó, empresa possui. Você pode dizer, a empresa possui, a empresa tem, tá? Aí vai depender do que você vai usar. Notem que eu quero que vocês vejam que você tem um erro nesse diagrama. Alguém sabe dizer qual é o erro desse diagrama? Se alguém escrever lá no chat, Suzane, por favor, fale para mim. Qual é o erro desse diagrama? Quem consegue dizer? Não está faltando sinal de mais, de menos e... Também, muito bem. Qual outro erro?
Tá faltando aqueles negócios de shard inteiro e... Não, isso aí é opcional. Isso aí não tem necessidade. Pessoal, escrevam lá no chat que a Suzane lê para mim, que eu não tô hoje não tá compartilhando aqui para mim ver. Então tem um erro, a Suzane já apontou as visibilidades. Agora tem um outro erro aí que eu quero que vocês me digam. Falta o método, o Osmar e o... Tá, faltando os métodos, ok? Tem mais coisa. Tem coisa aí que só tá para enfeitar, tá, gente? Conseguiram? Tá faltando alguns relacionamentos. Relacionamentos. Entre o escritório central e o escritório. Tá faltando o relacionamento deles ali. Ele tem uma herança ali. Alguém mais lá ou não? Ninguém vai se manifestar? O Fabrício falou que a agregação está sinalizada errada. Muito bem, Fabrício. Esse aí mesmo que eu queria que vocês vissem. Que o símbolo que está sendo usado ali não é agregação, é composição, gente. Então, esses detalhezinhos de diagrama, vocês têm que pensar em todos os detalhes, tem que visualizar bem. Então, o que está dizendo ali? Estou dizendo que aquilo ali é uma agregação, mas aquilo ali não é uma agregação, é uma composição, certo? Então, façam anotações dos slides de vocês aí, que aquilo ali é uma composição, não é uma agregação. O que quer dizer isso? Que se eu excluir a empresa, todos os departamentos, todos os escritórios que essa empresa possui, todos os funcionários vão desaparecer. Ok? Porque eu estou usando uma composição, certo? Está faltando ali as visibilidades, que nem a Suzane disse, está faltando alguns métodos, mas o que eu queria que vocês notassem mesmo era a grafia do relacionamento de agregação e composição. Ele está descrito como agregação, mas na verdade é uma composição. Então estava errado ali. Então, só para vocês entenderem. Ok? Então tem que ficar muito esperto quando usar, saber a diferença de um para o outro, que só é o símbolo que muda, mas o significado é muito grande. O impacto disso numa programação, numa exclusão ou determinada situação é muito grande. Ok? Então tem que prestar muita atenção nisso. Ok? Então vamos lá. Modelando as classes e seus objetos. Normalmente, para você chegar em qualquer diagrama de classe, primeira situação, você tem que ter um problema. Certo? Você vai ter que ter um problema. O que vai acontecer? O analista vai lá, faz a coleta de requisitos, que vocês já viram em engenharia de software, e a partir da modelagem, que você vai chegar como analista e desenvolver os diagramas de classe, você vai passar para o programador. E o programador vai sentar e vai programar aquilo que você determinou. Se você determinou que é uma agregação, que é uma composição ali naquele relacionamento ali, que é uma composição, o programador, quando for programar e fazer o desenvolvimento, ele vai fazer o código-fonte dele baseado numa composição. O que significa? A partir do momento que eu excluir a empresa, no código-fonte você já vai excluir tudo que está relacionado a ela. Então, o impacto para a programação é gigantesco, saber utilizar. Esse tipo de relacionamento é importante, certo? Mas vocês vão ver bem isso depois na prática em Java, ok? Então, vocês vão ter essa definição lá em Java depois, que vai usar bastante isso. Então, gente, quando vocês forem fazer um levantamento de requisitos, extraiam todas as informações corretas, todas as classes corretas, que vai facilitar muito a vida de vocês. Ok? Então, nós temos ali, ó, diagrama de classe, correntista, conta corrente e lançamento. Certo? Então, a gente tem essas três situações. Vamos modelar aqui. Olha lá, eu criei 3 classes, ó. Correntista, conta corrente e lançamento. É o primeiro passo para vocês evoluírem. Primeiro passo,
Descobrir as classes. Descobrir todas as classes. Segundo passo, descobrir todos os seus atributos. Cara, a gente analisa, que nem eu falei, é uma primeira abstração. Esses atributos podem mudar com o tempo, você depois, numa segunda entrevista, pode trocar algumas coisas, mas, inicialmente, você vai identificar quais são os principais. Normalmente, os principais não vão mudar, ok? E depois, você vai ter que analisar, ó, notem que no correntista eu tenho lá um método apenas, por enquanto, no outro eu tenho 2, 3, então, o diagrama ele vai sendo construído conforme o tempo. Você não vai conseguir extrair tudo de uma vez. Você vai ter que ir analisando, conforme vai surgindo a situação, você vai modelando, tá? Aí, o que acontece? Aqui está dizendo o seguinte, que as classes, elas não vivem sozinhas, elas precisam se relacionar. Então, eu tenho ali 3 classes, que no primeiro momento, eu fui lá e identifiquei o nome de todas elas, depois eu identifiquei todos os atributos, e depois eu identifiquei os métodos. Agora, eu preciso relacionar essas classes, certo? Então, elas precisam ter os seus elementos, certo? Eu preciso as multiplicidades, eu preciso definir as multiplicidades, eu preciso verificar se vai ser agregação, se vai ser composição, quais os relacionamentos que eu vou utilizar. Então, o esquema é o seguinte, primeiro, identifica a classe. Segundo passo, identifica os atributos. Terceiro passo, identifica os métodos. Quarto passo, monta o diagrama somente com os relacionamentos de associação. Depois que tiver montado, você parte para a multiplicidade. Montou a multiplicidade. Depois, você tenta verificar se você vai precisar de herança, composição, agregação. Então, fazendo dessa forma, gente, não tem erro. Quem quiser anotar aí, primeiro passo, identifica as classes. Segundo passo, identifica os atributos. Terceiro passo, identifica-se os métodos. A partir daí, você faz os relacionamentos. Você só faz o relacionamento de comunicação ou associação entre essas classes que você identificou. Após isso, você faz a multiplicidade. E, por último, você analisa se há necessidade de ter relacionamentos de composição, herança, agregação. Composição, agregação e herança. Verifique se você precisa ter algum desses elementos aí. Não havendo necessidade, seu diagrama está basicamente pronto. Como que você vai saber como se relacionam as classes? Você tem que ver, imaginar esse seu sistema, aí começa a abstração mesmo, imaginar como esse sistema iria funcionar. E através dos relacionamentos, você criar uma lógica. Você cria uma lógica para esse sistema funcionar. Ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, multiplicidade. E a gente já viu. Aqui a gente tem um outro exemplo de diagrama, simplesinho. Então, gente, basicamente, de diagrama de classe, a gente viu tudo que precisava ver. Agora eu estou aqui esperando as dúvidas de vocês. Então, vocês seguindo esses passos, gente, não tem erro. Classe, identifica todos os nomes das classes, todos os atributos, todos os métodos. Faça os relacionamentos. Muitas vezes eu até recomendo, ao invés de você desenhar todo o diagrama de classe, faz todo o relacionamento primeiro, só com o nome da classe. A hora que você tiver certeza que está ok, você monta com os atributos e métodos. Porque senão vai ficar, toda hora você vai ter que ficar apagando, mexendo nessa situação. Dúvidas, pessoal? Galera? Eu acho que essa aula ficou um pouco mais clara do que a última. É? Mesmo eu tendo também chegado atrasado, eu consegui pegar melhor o conteúdo. Não, que legal. Também acho. Que vai depender, porque na semana passada foi o primeiro contato de vocês com isso. Aí vocês já estão com esse conceito já na cabeça. Aí quando você faz uma segunda retomada, fica mais fácil. Por isso que eu gosto de ficar sempre voltando. Eu não vi na última aula, e daí eu tentei prestar atenção, mas não entendi. Aí aqui, mesmo também pegando
meia hora depois da aula começar, eu consegui entender um pouco melhor. Agora é questão de rever para ver. Você entrou, tinha acabado de começar. Você pegou tudo. A gente atrasou um pouco para o início. Ah, tá bom. Mas o que tinha no começo foi basicamente isso. Deu muito problema aqui hoje. O restante do pessoal conseguiu entender? Agora, tem uma situação que é a seguinte: não tem como ensinar vocês a montar o diagrama de classe. Tipo assim, pegar na mão e tentar. Não tem como. Vocês têm que tentar quebrar a cabeça e tentar fazer ele mais próximo da realidade. E aí a gente vai adaptando ele. Tentando acertar, corrigindo e tal. Mas não tem como. Porque o Fabrício vai pegar e vai desenvolver o diagrama lá da clínica médica de um jeito. A Suzane vai pegar e vai desenvolver de outro jeito. Dependendo da lógica usada, os dois podem estar certos. Ok? Os dois podem estar errados também, mas os dois podem estar certos. Então, quer dizer o quê? O objetivo nosso é resolver o problema. Se a gente consegue resolver o problema do cliente, o diagrama ele pode ter nomes de classes diferentes, atributos diferentes, ou até um relacionamento diferente do outro. O importante é que ele esteja lógico, que atenda, a mesma coisa que se a gente fizesse um teste de mesa e resolvesse o problema do cliente. Se a gente resolver o problema do cliente e o programador conseguir programar exatamente aquilo que a gente está pensando, é tranquilo. Então, quer dizer, existem várias formas para resolver o mesmo problema. Mas o que vocês têm que se concentrar é o seguinte: as classes, elas têm que ser identificadas. Entendeu? Não adianta querer criar. O programador vai programar exatamente aquilo que você pôr no diagrama. Se você omitir num sistema de controle de estoque, se você emitir o cliente, por exemplo, ou o produto, não vai funcionar. Então, vocês têm que tentar fazer o máximo, as classes, o mais nítido possível, o mais fácil de entender, como se você tivesse realmente trabalhando naquele sistema. Por isso que você tem que entender o problema que você está resolvendo. Então, gente, outra dica para vocês, que o nome das classes, já tinha dito outra vez, é sempre no singular, tá? O nome da classe no singular. E a partir de agora, vocês vão ter que colocar todas as classes que você desenvolver, exercícios, prova que a gente for fazer, atributos com visibilidade, relacionamentos com multiplicidade, métodos com visibilidade. Isso agora é imperdoável, tem que ter. Ok? Então, tem que ter. Então, agora que vocês começam a abstrair. Ou seja, o que é abstrair? Você tem que pensar naquele problema resolvido. Você tem que resolver ele no papel para depois passar ele para o código-fonte resolver via sistema. Então, quer dizer, você não vai ter nunca um diagrama totalmente pronto, sempre você vai estar sujeito a apagar e começar de novo. Ok? Pessoal, dúvidas? Se pronuncia aí no chat, que entendeu? Não pode levar dúvida para casa hoje, gente. Porque a gente terminou o diagrama de classe, não pode levar dúvida. Então, eu quero um ok lá no entendi lá de todo mundo lá no chat, por favor. Quem quiser falar no microfone, fica à vontade. Só para mim conseguir entender. O Rafael entendeu, o Ariel entendeu, o Osmar entendeu, Fabrício entendeu, Fernando entendeu, beleza, então vocês entenderam. Então agora é a hora da verdade, tá? É a hora da verdade, ver se vocês entenderam mesmo. Tem o exercício da aula passada, que eu deixei lá para vocês fazerem, que vocês tinham que apresentar ele hoje para mim, só que vocês não fizeram. Então, depois dessa aula, então eu gostaria que vocês fizessem acho que os exercícios lá, da lista 3, pode ser da lista 3, acho que tem que ver qual que é os exercícios, mas todos os exercícios que tiverem um cenário lá para vocês desenvolverem, para vocês transformarem aquilo num diagrama de classe, ok? Já deixei um tópico lá no Moodle para vocês submeterem um trabalho lá, que isso vai ser uma atividade, certo? Do jeito que vocês entenderem, tá, gente? Eu quero saber, eu quero ver
como vocês entenderam. Ou certo ou errado, mas vocês têm que tentar. O mais próximo, o mais próximo. Eu vou verificar quais são os exercícios aqui. Aquelas listas. Tem nas listas lá no Moodle, tá? Lista 2 e lista 3, tá? Pode focar ali na clínica médica, na clínica veterinária, aquelas situações lá. Vamos começar, né? Tá com medo? Não tem prazo. O Osmar tá com medo aqui, né? Ó, vejam para mim, que dia que é a próxima segunda? É feriado, não é? Não é dia 1º ainda, será? Verifique para mim se já é feriado. Dia 2, não é? Não sei. Não sei se já... Deixa eu ver se eu consigo assinar aqui. É feriado. Então, quer dizer, segunda-feira que vem, vocês têm para fazer exercício. Tua aula dá feriado, Michel. Brincadeira, né? Ainda bem que vocês estão entendendo, porque é só feriado na segunda-feira, gente. E o pior é que o meu horário não era segunda, tá? Era terça. Aí, como tem uma reunião toda terça-feira de coordenação, eles mudaram meu horário para segunda. Quando eu montei meu horário, eu montei meu horário na terça. Mas, fazer o quê? Mas tudo bem. A tua matéria, ela só é de prestar atenção, né? Sim. É uma matéria que a gente realmente tem que fazer anotações. Na verdade... Tem que assistir as 2 aulas e fazer as anotações necessárias e fazer um gabarito para a gente ter do lado. Sim. O mais interessante é que vocês pratiquem, tá? Porque o segredo está lá naqueles exercícios, que tá tudo bagunçado, tem coisa que precisa, tem coisa que não precisa, e lá você tem que extrair o que é principal e tentar resolver o exercício, ou seja, resolver o problema do cliente. Lá é uma entrevista, uma coleta de dados, aonde o cliente passou aquilo lá para vocês. Se virem e resolvam, o cliente falou para vocês. Então, agora vocês têm que mostrar a melhor solução para o cliente. E o cliente, nesse caso, sou eu. Inclusive, que a gente já fez também, né? Já fizeram, vocês já identificaram classes lá, agora é só relacionar. Refazer de uma forma agora que fique completo. Exatamente. Muitas vezes você vai precisar corrigir aquilo lá que você fez, porque pode ser que alguma coisa tenha passado, você já amadureceu uma ideia nova, entendeu? Quer dizer, o início você já fizeram, entendeu? Então, eu preferi manter os mesmos exercícios para a gente ter uma sequência, do que trazer novos exercícios se vocês não conseguirem completar. Então, pessoal, eu peço que vocês tentem desenvolver os exercícios, certo? Porque eu estou pensando em fazer uma avaliação parcial de diagrama de classe. O que vocês acham? Eu acho que era bom porque não acumula. Eu não sei os colegas, né? Mas eu acho assim que se a gente não acumula e tem bastante conteúdo também das outras matérias. Então, eu sempre preferi 2 avaliações. Porque a gente vai começar diagrama de classe, de caso de uso, tá? Porque de classe, basicamente, é isso. Você vai ser muito... Eu concordo. Não sei se está vendo o chat aí. Tô vendo. Ele está falando aqui. Também concorda. Então, a gente pode marcar uma avaliação. Se vocês fizerem, pensem comigo. Se vocês fizerem os exercícios aí, não precisa fazer todos, tá? Eu queria que fizessem todos, para vocês poderem praticar. Mas vocês podem fazer no mínimo uns 2 ou 3 ali, e submete lá no Moodle para mim. Aí eu verifico no dia 2, se conseguir fazer 1, 2, até segunda-feira que vem, mandem lá no chat para mim, que daí eu dou uma olhada. Dependendo, tá legal, estão entendendo, ou é isso mesmo, aí a gente marca uma avaliação na outra semana, o que vocês acham? Mas eu preciso que vocês façam para mim ver como vocês estão. Porque se eu achar que não tá legal, aí a gente vai ter que retomar de novo, que não adianta correr e depois não conseguir fazer lá na frente. O que vocês acham? Eu acho viável. Aproveita, vocês podem aproveitar hoje e desenvolver um pouco hoje até as 10 horas, 10 e pouco aí, desenvolver para não perder tempo, e até segunda-feira que vem, ou segunda-feira que vem que é feriado, faça mais um exercício, e manda lá no Moodle para mim, pode mandar no Moodle ou no e-mail. Aí eu dou uma olhada, você só me sinaliza, professor, mandei, manda no grupo lá, professor, mandei. Ok, daí eu vou dar uma olhada e vejo, a Suzane tá legal, entendeu? O Fabrício entendeu, o Osmar tá com dificuldade. Daí a gente retoma meio pontual. Mas não tem segredo não, gente, é só
A multiplicidade que é o mais complicado. A partir do momento que você conseguir tirar o nome das classes, a multiplicidade é o mais difícil. Colocar ali, que o pessoal sempre acha mais difícil. Eu ainda acho abstrair ali do texto mais complicado, porque a pessoa tem que ler, raciocinar, pensar no exercício, mas eu acho que não tem problema, não é bicho de sete cabeças, não, é coisa simples. O que vocês acham? Concordam? A gente faz os exercícios, vocês submetem ou no Moodle ou no meu e-mail, eu dou um ok, verifico lá, ó, ok, e a gente marca uma avaliação simples, só para não pesar, para a gente poder iniciar no diagrama de Cajus. Porque, apesar de não estar tendo aulas, porque tem muito feriado, nosso conteúdo está redondo. Não estamos nem atrasado e nem adiantado, está trabalhando bem legal. Porque se tivesse em sala de aula, muitas dessas aulas que a gente está fazendo aqui presencial, elas estariam paradas para vocês desenvolverem os exercícios em sala. Por isso que o conteúdo está correndo correto. Então, muitas dessas aulas que não estão tendo, vocês teriam exercícios em sala. Ficaria a noite inteira fazendo exercício. Indo para o quadro, montando no quadro, entendeu? Então, por isso que o conteúdo está em dia. Ok, gente? Ok. Fabrício. Então, pessoal, ok. Eu vou interromper a gravação. Oi? Quem cala, consente. Ótimo. Pessoal, estou interrompendo a gravação aqui.